Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mimos da Gabi. Na aula de hoje vamos aprender um lindo boneco de biscoito, é uma receita especial de Natal e para essa receita vamos utilizar a técnica de amigurumi, que é uma técnica com pontos semelhantes à técnica de crochê. E para fazer este lindo bonequinho vamos precisar de tesoura, uma agulha de crochê 2,5 mm, olhos com trava de segurança tamanho 10 mm, uma agulha de tapeçaria para os arremates e um marcador de pontos. Particularmente eu não utilizo esse marcador de pontos, porque ele deixa o nosso ponto danificado, dando um buraquinho entre as carreiras. Gosto muito de trabalhar com esses alfinetinhos, que assim eles não estragam, não danificam a nossa peça. Vamos precisar de botões, pode ser da cor de sua preferência para fazer o detalhe no nosso bonequinho biscoito. Vamos utilizar para o gorro a cor 3528, a cor carmim, que é da marca Círculo Amigurumi. Vamos utilizar para o bonequinho a cor 7525, que é a cor castanha, do fio Amigurumi Círculo. Vamos trabalhar com o fio pelúcia branco, que é o código 8001, para fazer o detalhe do gorro do nosso bonequinho. E para fazer o detalhe das perninhas e do bracinho do nosso bonequinho, vamos utilizar a cor branca, que é 8101, do fio Amigurumi, o código 8001. Para os bordados, vamos utilizar um fio mais fino, pode ser o fio Cleia ou o fio Anne, um fio que seja mais fino para que os bordados fiquem delicados, na cor preta. Para essa receita também vamos precisar dessa fibra siliconada antialérgica para que possamos encher também o nosso boneco de biscoito. Algumas pessoas utilizam restos de fios para que possam preencher também o boneco. Vamos começar? Vamos fazer as pernas do nosso boneco de biscoito. E para isso, vamos utilizar o fio castanha. Vamos fazer o nosso anel mágico, tem tutorial aqui no meu canal ensinando como se faz o anel mágico. Vamos fazer o anel e dentro deste anel vamos colocar 5 pontos baixos. Fizemos 5 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Agora vamos puxar para fechar o nosso anel mágico. Antes de fechar, já vamos aqui no nosso primeiro ponto e vamos introduzir a nossa agulha e fazer um ponto baixo. Aqui nesse ponto inicial é mais difícil mesmo de colocar a nossa agulha, fica bem justo. Vamos fazer aqui um ponto e no mesmo lugar vamos fazer outro ponto. No nosso primeiro ponto, vamos colocar o nosso marcador. Desta forma. Prendemos para que ele não solte. Puxamos agora para fechar o nosso anel mágico. Desta forma. Agora, na nossa segunda carreira da perninha, vamos fazer aumentos em todos os pontos de base, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fizemos aqui 2 pontos no nosso primeiro ponto, faremos 2 pontos aqui, 2 pontos neste ponto, 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Deste modo, ficamos com 10 pontos baixos na nossa segunda carreira. Agora, na nossa próxima carreira, nossa carreira de número 3,
faremos um ponto baixo e um aumento por 5 vezes. Ao final dessa carreira, teremos 15 pontos baixos. Quando vamos começar a próxima carreira, tiramos o nosso marcador. Vamos começar nossa terceira carreira com um ponto baixo. Então, vamos aqui no primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Vamos voltar com o nosso marcador de pontos. Dessa forma, agora faremos um ponto baixo, um aumento. 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 Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer um ponto baixo primeiro. Agora, vamos dar mais uma puxadinha aqui no nosso anel, para que ele fique bem fechadinho. Vamos dar um nó, para que o nosso anel mágico não desmanche. Vamos fazer o detalhezinho da perninha do nosso boneco de biscoito. Vamos pegar o nosso fio branco e faremos dessa forma aqui. Vamos fazer uma alcinha, aquele nó corrediço, que também já ensinei aqui no nosso canal. Vamos fazer o nosso ponto aqui de aumento. E ao invés de puxarmos o fio castanho, a gente vai puxar o fio branco, porque a nossa próxima carreira vamos fazer o detalhezinho da perninha do nosso boneco de biscoito. Então já vamos colocar aqui o nosso fio branco preso, deste modo. Vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ou seja, sem aumentos. Vamos fazer por toda a nossa volta, pontos baixos na nossa quarta volta, pontos sobre ponto com o fio branco. Aqui não vai ser necessário marcar, porque faremos só uma carreira com o fio branco. Então vamos fazer. No final dessa carreira teremos que ter 15 pontos baixos. Fizemos 15 pontos com o fio branco. Estamos fazendo a perninha do nosso bonequinho. Esse vai ser um detalhezinho. Agora vamos voltar para o fio castanho. Como ele já está aqui, vamos fazer da mesma forma que o ponto da carreira anterior. Como vamos trocar de fio, vamos já puxar com o fio castanho, deste modo. Agora faremos a nossa quinta carreira com o fio castanho. Vamos fazer ponto sobre ponto. E da quinta carreira até a oitava carreira, faremos de ponto sobre ponto. Ao final, retorno com vocês para que possamos dar sequência ao nosso boneco de biscoito. Façam suas carreiras de 5 a 8ª, ponto sobre ponto com o fio castanho. Logo retorno com vocês. Chegamos na 8ª carreira da perninha do nosso boneco de biscoito. A primeira perninha, podemos cortar o fio e vamos fazer aqui um falso ponto. Vamos pegar a nossa agulha de tapeçaria. Vamos introduzir
Pulamos um ponto, vamos no próximo ponto, puxamos o fio de frente para trás e vamos no nosso ponto final e trazemos o fio de trás para frente. Vamos ajustar o nosso ponto e vamos colocar este fio para trás. Vamos inseri-lo debaixo do falso ponto que acabamos de formar. Deste modo, ficando assim. Vamos colocar este fio aqui para dentro. Vamos fazer assim. Vamos reservar a nossa primeira perninha. Vamos fazer a nossa segunda perninha da mesma forma. Vamos pegar o nosso fio castanha. Vamos fazer um anel mágico. Vamos colocar dentro deste anel mágico 5 pontos baixos. Fizemos 5 pontos baixos. Vamos fechar esse anel mágico. Vamos fazer na nossa segunda carreira de aumentos no nosso primeiro ponto. O primeiro ponto é sempre mais difícil da gente inserir a nossa agulha, mas é assim mesmo. Vamos inserir aqui a nossa agulha, vamos fazer 2 pontos no mesmo local. No nosso primeiro ponto, vamos colocar o nosso marcador. E a nossa segunda carreira será de aumentos. Faremos 2 pontos em cada ponto de base por toda a carreira, chegando ao fim dessa carreira com 10 pontos baixos. Vamos trabalhar dessa maneira. Agora, na nossa terceira carreira, faremos um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, teremos 15 pontos baixos. No nosso primeiro ponto, faremos um ponto baixo. No nosso próximo ponto, faremos um aumento. Um ponto baixo e 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 aqui faremos um aumento. O primeiro ponto vamos fazer normal com fio castanha. Nosso segundo ponto, vamos pegar já o nosso fio, vamos fazer um nó corrediço. Dessa forma, vamos deixar uma alcinha. Vamos aqui, já aproveitamos, já puxamos mais o nosso fio do nosso anel mágico. Vamos dar um nozinho para que esse anel mágico não se desmanche. Vamos aqui fazer o nosso outro ponto. Que aqui no último ponto é de aumento. Então, um ponto fizemos com fio castanho e puxamos com fio castanho. Aqui, o nosso segundo ponto, vamos puxar com fio branco. Porque a nossa próxima carreira, faremos a nossa quarta carreira, faremos de ponto sobre ponto com fio branco para fazer o detalhe da perninha do nosso biscoito. Então, vamos pegar o nosso fio branco e vamos fazer ponto sobre ponto por toda a carreira. Na nossa quarta carreira, teremos 15 pontos baixos por toda a carreira.
Fizemos nossos 15 pontos, vamos virar nossa peça, que ela está dobrando, mas é essa finalidade mesmo, para formar a nossa perninha. Vamos colocar nesse sentido. Vamos aqui, chegamos no nosso último ponto, só que voltaremos para o tom castanho, então vamos desmanchar e no nosso último ponto vamos voltar para o fio castanha dessa forma. Ajustamos aqui o fio e vamos voltar para o fio castanho. Agora faremos a nossa quinta carreira com o fio castanho. Vamos fazer ponto sobre ponto e da quinta carreira até a oitava carreira faremos de ponto sobre ponto. Ao final, retorno com vocês para que possamos dar sequência ao nosso boneco de biscoito. Façam suas carreiras de 5 a oitava, ponto sobre ponto com o fio castanho. Logo retorno com vocês. Fizemos a nossa segunda perninha até a nossa oitava carreira com o fio castanho, ponto sobre ponto, com 15 pontos baixos no total. Agora, não vamos cortar o fio da nossa segunda perninha. Por quê? Vamos unir essas perninhas deste modo. Vamos fazer aqui 4 pontos baixos antes de unir as perninhas. Fiz 4 pontos baixos. Vamos pegar a nossa outra perninha de modo que essa parte do detalhe branco ficará para trás das duas perninhas. Vamos pegar a nossa primeira perninha, vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer um ponto baixo. Este vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Vamos marcar este ponto e vamos fazer agora 14 pontos nessa primeira perninha, 14 pontos baixos. Fiz 14 pontos baixos. Vamos agora na nossa segunda perninha e vamos fazer onde fizemos o ponto inicial, vamos fazer um ponto e aqui faremos 15 pontos baixos por toda a nossa carreira. Finalizamos nossa primeira carreira do nosso corpinho, unimos as perninhas do nosso boneco de biscoito. Agora vamos fazer da carreira 2 até a carreira 7 de ponto sobre ponto. Teremos 30 pontos baixos no total. Vamos fazer aqui a nossa carreira de número 2. Vamos fazer ponto sobre ponto por toda a volta. Deste modo.
Vamos fazer ponto sobre ponto por toda a nossa carreira. E será dessa forma até a carreira 7. Ao final da carreira 7, retorno com vocês para que possamos dar continuidade ao nosso boneco. Chegamos na nossa 7ª carreira do corpinho, fizemos 6 carreiras com 30 pontos baixos, carreira de ponto sobre ponto. A primeira carreira unimos as perninhas e da carreira 2 à carreira 7 fizemos de ponto sobre ponto. Agora vamos pegar a nossa fibra siliconada e vamos encher firmemente o nosso bonequinho, as perninhas do nosso bonequinho. Vamos encher firmemente as perninhas. Deste modo. Agora, na nossa carreira de número 8, faremos 7 pontos baixos. Vamos fazer o nosso primeiro ponto, colocar o marcador e faremos 7 pontos baixos. Agora, faremos uma diminuição invisível. Vamos pegar as alcinhas de fora, as 2 alcinhas, e vamos trazer nosso fio e fechar o ponto. Fizemos uma diminuição, vamos fazer 13 pontos baixos. Fizemos 13 pontos baixos, agora faremos outra diminuição. Dessa forma, pego essa alcinha, pego a próxima alcinha, pego o meu fio e faço um ponto. Fizemos uma diminuição, faremos 4 pontos baixos. E faremos mais uma diminuição, deste modo. Finalizamos a 8ª carreira com 27 pontos baixos. Agora, na nossa 9ª carreira, faremos de ponto sobre ponto. Faremos 27 pontos baixos. Fizemos a nossa 9ª carreira de ponto sobre ponto. Ao final dessa carreira, teremos 27 pontos baixos. Nossa 10ª carreira, faremos uma diminuição, pegando as alcinhas de fora, vamos fazer uma diminuição invisível. Puxo meu ponto, busco o fio e tiro essas 2 alcinhas. Fiz uma diminuição. Agora, faremos 5 pontos baixos. Faremos em seguida uma diminuição invisível e faremos na sequência 12 pontos baixos.
faremos uma diminuição e faremos, em seguida, 4 pontos baixos. Ficando dessa forma. A nossa carreira de número 10, teremos 24 pontos baixos. Vamos fazer a carreira de número 11, faremos um ponto baixo. Vamos colocar o nosso marcador novamente. Vamos fazer uma diminuição. E vamos fazer essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa volta. Um ponto baixo e uma diminuição. 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 Dessa forma. Ao final da carreira de número 11, teremos 16 pontos baixos. Agora, sem cortar o fio, vamos tecer a cabeça do nosso bonequinho. Mas antes, coloque bastante enchimento na base do nosso corpinho. Enchemos o nosso bonequinho de biscoito firmemente. Colocamos bastante enchimento para que ele fique bem firme. E vamos fazer a primeira carreira da cabeça. Vamos trabalhar em BLO, ou seja, vamos trabalhar pelas alças de trás e faremos pontos baixíssimos. Deste modo. Vamos fazer pelas alças de trás do ponto, pontos baixíssimos. Deste modo. Faremos por toda a volta essa sequência de pontos baixíssimos. Chegamos ao fim da nossa primeira carreira da cabeça. Agora, na nossa segunda carreira, faremos 16 aumentos apenas na alça de trás também do ponto. Trabalharemos novamente em BLO. Vamos fazer um aumento em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, nessas alcinhas aqui. Faremos por toda a volta e logo retorno com vocês. Retornamos. Aqui na nossa segunda carreira, fizemos 16 aumentos, pegando apenas pela alça de trás, que é a técnica de BLO. Ao final, teremos 32 pontos baixos. Agora, na nossa terceira carreira, faremos 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Vamos pegar no ponto normalmente. As duas primeiras carreiras trabalhamos em BLO pela alça de trás, agora voltamos a trabalhar pegando o ponto normalmente, as alcinhas do ponto normalmente. Vamos fazer
3 pontos baixos e um aumento. Faremos essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Estamos ao final da nossa terceira carreira, na qual fizemos 3 pontos baixos e um aumento. Ao final da carreira, temos 40 pontos baixos. Agora, na nossa quarta carreira, faremos 19 pontos baixos e um aumento. Faremos 2 vezes essa sequência. Então, vamos fazer. Fiz 19 pontos baixos, agora farei um aumento, que é 2 pontos no mesmo local, 2 pontos no mesmo ponto de base, e agora faremos novamente 19 pontos baixos e um aumento. Logo retorno com vocês. Ao final da carreira 4, teremos 42 pontos baixos. Fizemos a nossa quarta carreira com a sequência de 19 pontos baixos e um aumento. Repetimos por 2 vezes e ao final da carreira ficamos com 42 pontos baixos. Agora, da carreira 5 à carreira 12, faremos ponto sobre ponto. Ao final de cada carreira, teremos 42 pontos baixos. Vamos fazer essas carreiras de ponto sobre ponto e quando estiver na carreira 12, retorno com vocês. Chegamos na nossa carreira de número 12. Entre a carreira 9 e 10, colocaremos nossos olhos com as travas de segurança. A distância de um olhinho e outro será de 7 pontos e quando colocarmos nossos olhinhos, serão de 5 pontos visíveis. Vamos introduzir nossos olhinhos com trava de segurança. Desta forma. Aqui da mesma forma. E ficará 5 pontos visíveis. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma. Eu escolhi um olhinho maior para que ficasse mais expressivo. Esse olhinho ficou bem bonitinho. Agora, faremos a nossa carreira de número 13. Que serão 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final, teremos 36 pontos. Vamos fazer essa sequência de 5 pontos baixos. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Faremos essa sequência por toda a volta. Logo retorno com vocês. Fizemos a nossa carreira de número 13. Ficamos com 36 pontos baixos. Aqui vamos colocar a nossa travinha nos olhos. A trava de segurança para que esse olhinho não venha soltar. Colocamos a trava de segurança. Vamos para a nossa carreira de número 14. A sequência que faremos será de 2 pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição. Faremos 4 pontos baixos. E uma diminuição.
Faremos essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Fizemos a nossa primeira, vamos fazer mais 4 vezes. Ao final, faremos 2 pontos baixos. Terminamos a carreira de número 14 com 30 pontos baixos. Na nossa carreira de número 15, faremos 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Faremos essa sequência por 6 vezes. Então, faremos 3 pontos, 3 pontos baixos e uma diminuição invisível. Desta forma, faremos essa sequência por 6 vezes. Ao final da carreira 15, teremos 24 pontos baixos. Vou fazer a minha sequência e logo retorno com vocês. Fizemos a nossa carreira de número 15. Agora, vamos encher um pouquinho da cabecinha do nosso bonequinho. Vamos colocar o enchimento. Antes de começar, você pode pegar a própria agulha ou uma tesoura para que ajude a ajeitar a fibra. Nosso bonequinho está ficando bem fofinho, bem firme. Agora faremos a nossa carreira de número 16 e faremos a sequência de um ponto baixo, uma diminuição, dois pontos baixos, uma diminuição. Faremos essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Já fizemos uma, faremos mais 5. 2 pontos baixos e uma diminuição. Faremos um ponto baixo neste último ponto. Nessa carreira de número 16, ficamos com 18 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 17, faremos um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. E uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta.
Chegamos ao fim da nossa carreira de número 17. Vamos encher a nossa cabecinha. Vou retirar o marcador para que facilite o enchimento da cabeça. A minha ponta é arredondada, então dessa forma, minha tesoura não fura o nosso bonequinho. Vamos encher firmemente para modelar a cabecinha do nosso bonequinho. Enchi firmemente a cabecinha do nosso boneco de biscoito para que ele fique bem definido, bem redondinha a cabecinha. Agora vamos para a nossa carreira de número 18. Faremos 2 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Vamos colocar o nosso marcador novamente. E uma diminuição. Façam essa sequência por toda a volta e logo retorno com vocês. Fizemos a nossa última carreira, nossa carreira de número 18. Ao final teremos 9 pontos baixos. Aqui vocês poderão estar introduzindo mais um pouquinho de fibra no finalzinho, antes de fecharmos com o falso anel mágico invertido. Encha firmemente. Ajeite a fibra deste modo. Nosso bonequinho já está bem firme. Vamos cortar o nosso fio. Vamos puxar este fio. Vamos, com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, vamos introduzir o fio na agulha e vamos pegar essas alcinhas da frente do nosso ponto e vamos passar o nosso fio por elas, por todos os pontos. Agora vamos puxar, assim fizemos um anel mágico invertido. Puxamos, vamos introduzir o nosso fio aqui. Vamos dar mais uma puxadinha. Vamos colocar este fio para dentro do nosso bonequinho, dessa forma, e vamos puxar o nosso fio. Agora podemos cortar. Aqui ficou a pontinha do fio, a gente coloca para dentro. Aqui está a base do corpinho do nosso bonequinho. Agora faremos os bracinhos. Vamos fazer agora o bracinho do nosso bonequinho de biscoito. Vamos fazer o anel mágico, vamos começar a trabalhar com fio castanha. Vamos fazer um anel mágico dessa forma. Vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fazer 6 pontos. Fiz 6 pontos dentro do anel mágico, vamos fechar o nosso anel mágico. Agora faremos 2 pontos e um aumento. Vamos fazer aqui na nossa sequência.
2 pontos e um aumento. Por toda a volta. 2 pontos e um aumento. Aqui vamos fazer um ponto. No segundo ponto, que é o nosso ponto de aumento, vamos fazer da mesma forma da perninha. Vamos puxar o nosso fio branco, vamos fazer aquele nó corrediço que tem aqui no meu canal. Dessa forma, vamos aqui fazer o nosso outro ponto baixo. Agora vamos puxar com o nosso fio branco, dessa forma. Agora faremos uma carreira de ponto sobre ponto. Nessa carreira 2, ficamos com 8 pontos baixos. Agora na nossa terceira carreira, faremos ponto sobre ponto, faremos com o fio branco para fazer o detalhezinho do nosso bonequinho de biscoito. Vamos ajeitar esses fios. Vamos aqui caminhar com o fio branco. Fizemos aqui, agora vamos voltar para o fio castanho. No último ponto que faremos dessa carreira, já vamos puxar com o fio castanho. Já vamos fazer a troca de cor. Ficando deste modo. Aqui, podemos dar um nozinho neste fio branco, que já vamos cortar, não vamos mais utilizar. Deste modo, vamos cortar. Aqui no nosso ponto do anel mágico, vamos dar um nó para que este bracinho também não venha a abrir. Vamos dar uns 2 nozinhos para que fique bem firme. Vamos cortar o excesso de fio. Vamos tirar este fio branco. Fizemos aqui a nossa terceira carreira. Agora faremos da carreira 4 até a 8ª carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer com fio castanho da carreira 4 à 8ª de ponto sobre ponto. Façam aí as carreiras de vocês e logo retorno com vocês. Fizemos as nossas carreiras da 4ª carreira até a 8ª carreira com fio castanha. Fizemos essa carreira de ponto sobre ponto. Ao final dessa carreira tivemos 8 pontos baixos e agora vamos colocar só um pouquinho de fibra na pontinha do nosso braço. Podemos fazer isso com o auxílio da ponta de uma agulha de crochê, com o cabo de uma agulha de crochê. Encha suavemente com só um pouquinho de fibra. Fica a critério, se você preferir também não encher o bracinho, não tem problema. Vamos encher apenas a pontinha do nosso bracinho. Vou colocar só mais um pouquinho de fibra. Enchendo delicadamente. Enchi o meu bracinho, agora vamos fechar esse bracinho. Vamos unir as duas pontas e faremos 3 pontos baixos. Vamos passar a nossa agulha de um lado até o outro lado. Pegando as duas alcinhas, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer novamente, passar a nossa agulha entre os pontos e prender com outro ponto baixo. Vamos fazer novamente. Vamos fazer outro ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha. Vamos puxar o nosso fio e podemos cortá-lo. Vamos deixar este pedaço de fio para que possamos costurar
o nosso bracinho ao corpo. Faça o seu segundo bracinho da mesma forma que o primeiro. A sequência é: comece com fio castanha, faça um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. A segunda carreira será de 2 pontos baixos e um aumento. Essa sequência se repetirá por 2 vezes, ao final teremos 8 pontos baixos. Ao final do último ponto, já insira o fio branco. Na nossa terceira carreira, faremos com fio branco, ponto baixo sobre ponto baixo, ao final teremos 8 pontos baixos. Volte para o fio castanho no último ponto dessa carreira de número 3 e a carreira de número 4 até a oitava carreira faremos de ponto baixo sobre ponto baixo. Teremos ao final 8 pontos baixos. Coloque um pouquinho só de fibra na pontinha do nosso braço com o auxílio da pontinha de uma agulha de crochê. Depois feche o braço, unindo as duas partes do braço com 3 pontos baixos. E reserve. Não esqueça de deixar um fio para a costura. Agora vamos fazer a gravatinha do nosso boneco de biscoito. Eu optei por trabalhar com fio carmim, ele é um fio da Círculo e o código dele é 3528. Você pode optar por qualquer cor, personalizar o seu bonequinho a gosto. Eu estou trabalhando com materiais que eu tenho em casa mesmo. Então vamos começar a nossa gravatinha. Vamos fazer um anel mágico e dentro deste anel mágico vamos fazer 3 correntinhas. Já tivemos a nossa laçada inicial, subi mais 2 correntinhas, agora vamos fazer o ponto alto duplo. Vamos dar 2 laçadinhas na nossa agulha, vamos voltar ao nosso anel mágico, vamos buscar o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Vamos fazer novamente o ponto alto duplo, busco o meu fio, laço, tiro 2. Vamos fazer novamente o nosso ponto alto duplo, busco o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Agora vamos fazer 3 correntinhas. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vamos dar uma ajeitadinha no nosso anel mágico. Já dar uma fechadinha no nosso anel mágico. Fizemos a primeira parte da nossa gravatinha. Agora, vamos fazer da mesma forma. Vamos subir 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, vamos fazer novamente o ponto alto duplo, dou 2 laçadinhas na nossa agulha, volto, busco o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Novamente, vamos ao centro, vamos buscar o nosso fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Agora faremos 3 correntinhas, voltamos ao centro e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, vamos puxar o nosso anel mágico. Aqui no nosso último ponto, eu gosto de fazer uma correntinha antes de cortar o fio. Corte o fio com um pedaço maior, puxe o fio do anel mágico, puxe mais, que é este fio menor. A nossa gravatinha vai ficar dessa forma. Agora, vamos passar o nosso fio no meio do nosso laço por 4 vezes. Ficando assim a nossa gravatinha. Aqui podemos dar um nozinho
E este fio vamos deixar para costura. Fizemos a gravatinha do nosso bonequinho de biscoito. Vamos iniciar agora o gorro do nosso bonequinho de biscoito. Vamos fazer um gorro de Natal. Vamos começar a trabalhar com a cor vermelha. Essa cor é a 3528 da Círculo. Vamos começar fazendo o nosso anel mágico. Vamos colocar 4 pontos baixos dentro deste anel mágico. Dessa forma. Vamos fechar o nosso anel e vamos fazer um ponto e um aumento por toda a nossa carreira. Vamos fazer um ponto. Na nossa segunda carreira, vamos fazer um ponto, vamos colocar no nosso marcador e vamos fazer um aumento no nosso próximo ponto. Vamos fazer um ponto e um aumento no nosso próximo ponto. Vamos puxar o nosso fio. Agora, vamos dar um nozinho no nosso ponto inicial. E a nossa terceira carreira será de ponto sobre ponto. Vamos fazer 6 pontos baixos por toda a volta da nossa carreira 3. E logo retorno com vocês. Fizemos a nossa carreira de número 3, de ponto sobre ponto. Ao final da carreira, ficamos com 6 pontos baixos. Agora, na nossa quarta carreira, faremos uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência por 3 vezes e ao final da carreira ficaremos com 9 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Volto ao final da carreira para darmos sequência ao nosso gorro. Chegamos ao fim da nossa quarta carreira, que fizemos um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final ficamos com 9 pontos baixos. Agora, na nossa quinta carreira, faremos uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer essa quinta carreira de ponto sobre ponto e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa quinta carreira com ponto sobre ponto. Ao final dessa carreira, teremos 9 pontos baixos. Fizemos a nossa quinta carreira de ponto sobre ponto. Ao final da carreira número 5, ficamos com 9 pontos baixos. Agora, na nossa sexta carreira, faremos uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Essa repetição de 2 pontos baixos e um aumento serão por 3 vezes ao longo da nossa carreira. Então, faremos 2 pontos baixos e um aumento. Parei a minha carreira e logo retorno com vocês para que possamos finalizar também essa carreira. Chegamos ao final da nossa sexta carreira e ao final dessa carreira teremos 12 pontos baixos. A nossa sétima carreira faremos de ponto sobre ponto por toda a nossa volta. Vamos fazer a sétima carreira de ponto sobre ponto. Ao final teremos 12 pontos baixos. Chegamos ao fim da nossa carreira de número 7, ficamos com 12 pontos baixos. Agora, na nossa oitava carreira, faremos a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Dessa forma, faremos essa repetição de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Ao final da oitava carreira, teremos 15 pontos baixos. Vamos fazer essa sequência e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa oitava carreira de 15 pontos baixos. Agora, na nossa nona carreira, faremos ponto sobre ponto, ou seja, um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Ao final da nossa carreira de número 9, teremos 15 pontos baixos. Vamos fazer essa carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 9, ficamos com
15 pontos baixos. Agora, na nossa 10ª carreira, faremos uma sequência de 2 pontos baixos, um aumento, faremos 4 pontos baixos, um aumento, faremos novamente 4 pontos baixos, um aumento, e faremos, para finalizar, 2 pontos baixos. Ao final dessa carreira, teremos 18 pontos baixos. Na nossa carreira de número 11, faremos ponto baixo em cima de ponto baixo, ou seja, ao final da carreira de número 11, teremos 18 pontos baixos. Façam essa sequência e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 11 de ponto sobre ponto, ao final temos 18 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 12, faremos 5 pontos baixos, faremos 5 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência até finalizarmos essa carreira. Façam mais 2 vezes 5 pontos baixos e um aumento e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 12 com 21 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa carreira de número 13. Faremos 3 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento. Vamos repetir 6 pontos baixos. Faremos um aumento e vamos finalizar com 3 pontos baixos. Ao final dessa carreira, teremos 24 pontos baixos. Na nossa carreira de número 14, faremos uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Ao final dessa carreira, volto com vocês. Chegamos ao fim da nossa carreira 14 e finalizamos essa carreira com 27 pontos baixos. Na nossa carreira de número 15, faremos uma sequência de 4 pontos baixos, faremos um aumento, faremos 8 pontos baixos, um aumento, faremos novamente 8 pontos baixos. Faremos agora um aumento e vamos finalizar esta carreira com 4 pontos baixos. Ao final dessa carreira, teremos 30 pontos baixos.
Vamos iniciar a nossa carreira de número 16 e faremos uma sequência de 9 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por 3 vezes de 9 pontos baixos e um aumento. Ao final da carreira, retorno com vocês. Chegamos ao fim da nossa carreira de número 16, na qual fizemos a sequência de 9 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, ficamos com 33 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 17, faremos 5 pontos baixos, faremos um aumento, faremos 10 pontos baixos, faremos um aumento agora, faremos novamente 10 pontos baixos, vamos fazer um aumento e vamos finalizar com 5 pontos baixos. Finalizamos esta carreira 17 com 36 pontos baixos. Vamos agora fazer a nossa carreira de número 18 e vamos seguir a sequência de 11 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir por 3 vezes. Ao final da nossa carreira de número 18, teremos 39 pontos baixos. Vamos fazer essa sequência e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 18 com 39 pontos baixos. A nossa carreira de número 19, faremos 6 pontos baixos, fizemos 6 pontos baixos, agora faremos um aumento, faremos uma sequência de 12 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Fizemos 12 pontos baixos, faremos um aumento. Vamos fazer novamente essa sequência de 12 pontos baixos e um aumento. Agora faremos um aumento. E vamos terminar essa carreira de número 19 com 6 pontos baixos. Finalizamos esta carreira com 42 pontos baixos. Na nossa carreira de número 20, faremos uma sequência de 13 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por 3 vezes, ao final retorno com vocês. Finalizamos nossa carreira de número 20, na qual fizemos a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Finalizamos a carreira com 45 pontos baixos. Agora vamos para a nossa carreira de número 21. Faremos 7 pontos baixos, fizemos 7 pontos baixos, agora faremos um aumento. Agora vamos fazer 14 pontos baixos e um aumento.
essa repetição por 2 vezes. Vamos começar com 14 pontos baixos. Faremos um aumento. Fizemos então a sequência de 7 pontos baixos, um aumento, fizemos 14 pontos baixos de um aumento, faremos novamente 14 pontos baixos. Vamos fazer um aumento e vamos finalizar esta carreira com os 7 pontos baixos. Chegamos ao fim da nossa carreira de número 21, finalizamos essa carreira com 48 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 22, faremos uma sequência de ponto sobre ponto. Vamos fazer e logo retorno com vocês. Chegamos ao fim da nossa carreira de número 22, fizemos ponto sobre ponto e ao final dessa carreira ficamos com 48 pontos baixos. Agora, vamos trocar o nosso fio. Vamos fazer um falso ponto aqui. Vamos cortar o nosso fio e vamos fazer um falso ponto. Vamos fazer dessa forma o nosso falso ponto. Vamos aqui, pulamos este, vamos aqui neste ponto, voltamos ao nosso fio, ao nosso ponto final, passamos de dentro para fora, vamos ajustar e vamos passar este fio debaixo daquele ponto que a gente pulou. Dessa forma. Finalizamos nossa carreira. Agora, vamos pegar o nosso fio pelúcia, vamos introduzi-lo aonde fizemos este ponto falso. Vamos puxar, vamos fazer aqui como se fosse uma correntinha e agora faremos uma sequência, uma carreira de ponto sobre ponto, para fazer o detalhe do nosso bowl. Este fio pelúcia, não conseguimos ver o ponto nitidamente, então é preciso bastante atenção para fazer essa carreira. Vamos fazer de ponto sobre ponto. Ao final, retorno com vocês para finalizarmos. Chegamos ao fim da nossa carreira. Vamos fazer um ponto baixo, vamos fazer uma correntinha. Vamos cortar o nosso fio e depois vamos escondê-lo. Vamos fazer o arremate e depois vamos esconder estes fios. Você pode dar um nó ou com a agulha mesmo de tapeçaria, esconder entre os pontos, como já fizemos, dessa forma, ficando assim. Vamos esconder mais um pouco antes de cortar, ficando assim o nosso bowl. Agora vamos fazer o pompom do nosso chapéu. Agora faremos o pompom do nosso chapéuzinho de Natal. Vamos deixar um fio maior, vamos fazer o nosso anel mágico. Este fio não é muito bom puxar com força porque ele arrebenta. Então vamos aqui iniciar o nosso anel mágico e aqui colocaremos, vamos subir
com mais 2 correntinhas e faremos 6 meio pontos altos dentro deste anel mágico. Fizemos 6 meios pontos altos, agora vamos fechar o nosso anel mágico. Vamos aqui, vamos colocar uma correntinha dessa forma aqui, vamos cortar o nosso fio, ficando dessa forma o nosso pompom. O pompom é opcional, vocês podem colar ou vocês podem costurar no nosso gorro. Vou optar por colar o nosso pompom ao nosso gorro. O gorro vocês têm a opção de dar um pontinho e deixá-lo tortinho, assim, ou vocês podem deixar da forma que está, deste modo. Fica opcional. Vamos para a parte da montagem do nosso bonequinho de biscoito. Agora vamos fazer a montagem do nosso bonequinho, do nosso boneco de biscoito. Aqui coloquei alguns alfinetes para fazer a marcação da sobrancelha, da boquinha e dos bracinhos, para ficar desta forma. Aqui a sobrancelha vamos bordar uma carreira acima, vamos bordar ela um pouquinho inclinadinha, e aqui deste lado da mesma forma, uma carreira acima dos olhos, e a boquinha uma carreira abaixo dos nossos olhos, faremos uma boquinha sorrindo. Os bracinhos vamos costurar e o lacinho também. Vamos montar? Prendemos o nosso primeiro bracinho. Vamos puxar este fio para trás, dessa forma. Faremos o mesmo com este lado. Costuramos o nosso bracinho nesta carreira aqui, ficando dessa forma. Agora vamos fazer os bordados. Aqui vamos passar por essa sobrancelha. Vamos para onde está o outro alfinete e já saindo na ponta do outro. Ficando assim. Agora a nossa boquinha vamos bordá-la. Vou onde está este alfinete, passo para o outro lado e volto onde está ainda marcado com alfinete. Agora dou uma puxadinha neste, ficando a nossa expressão. Agora vamos costurar os nossos botões no nosso biscoitinho, ou podemos também colá-los. Não esqueça de posicionar primeiro a gravatinha. Vamos costurar a gravatinha e logo retorno com vocês. Finalizamos as costuras e bordados do nosso boneco de biscoito. Aqui eu dei um pontinho na gravata, pegando aqui no corpo. Fiz o bordadinho do olho, conforme vocês viram. Fiz a boquinha. Aqui esses botãozinhos eu optei por colar porque a minha agulha não estava conseguindo passar pelo buraquinho do nosso botãozinho. Mas se for para criança, eu aconselho dar uns pontinhos para que este botão não venha soltar. Aqui dei um pontinho no chapéuzinho de Natal,
para que ele fique mais delicadinho. Assim, finalizamos o nosso bonequinho. Muito obrigada, se inscreva no nosso canal que teremos outros vídeos especiais de Natal como este. Muito obrigada, até breve!